Você sabe qual é os impactos das políticas de assistência social? Como as mães solteiras na comunidade negra americana, especialmente em relação à estrutura familiar e à mobilidade econômica, foi completamente destruída de 1960 para cá. Famílias negras que vinham crescendo em relação à renda e a valores fortes, completamente destroçadas, em meio ao caos, violência e uso de drogas. Após a introdução dessas políticas no período pós-Segunda Guerra Mundial, e especialmente com o movimento dos direitos civis nos anos 1960, houve a ampliação de programas sociais voltados para as mães solteiras, de baixa renda, as MSOLs. Esses programas, que faziam parte da iniciativa de combate à pobreza, foram criados com o objetivo de fornecer apoio básico, ajudando mães solteiras que enfrentavam dificuldades econômicas a sustentar suas famílias. De início parece uma coisa boa. Quem seria capaz de ser contra isso? Só uma pessoa ruim de coração desejaria que uma mãe não conseguisse sustentar seus filhos. Contudo, algumas análises apontam para um efeito inesperado. Houve um aumento nas taxas de lares monoparentais, especialmente entre a população negra, o que alguns críticos atribuem à ideia de que esses programas incentivavam a ausência de um pai, uma vez que a ajuda financeira era destinada apenas para lares sem a presença de um cônjuge. Essas alegações, entretanto, são controversas e debatidas até hoje. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: à medida que você dá o dinheiro para a mulher, ela não precisa mais do beta, ela não precisa mais construir uma família para que sua prole seja provida. Então ela consegue exercitar opções com pessoas que ela realmente tem atração sexual, e na maioria das vezes são caras que não serão bons pais, como se a atitude das mulheres de transar casualmente fosse premiada com essas bolsas. No passado, como a sociedade negra era conservadora e muitas vezes batista, de raiz evangélica, essas mulheres que teriam filhos enfrentariam represárias e muitas vezes não seriam aceitas pelas próprias famílias. Essas jovens, ao verem dessas mulheres sendo expulsas, iriam reprimir esse desejo de ficar com o alfa, com o Zé Droguinha, com os Thug Life, como diria Tupac, e isso não se replicava. A partir de então, alguns pesquisadores argumentam que outros fatores, como o desemprego estrutural, a discriminação e a desigualdade de oportunidades, tiveram um papel muito mais significativo na fragmentação das famílias e nas dificuldades enfrentadas pela comunidade negra. Assim, as políticas sociais teriam sido apenas uma das várias respostas para a crise econômica enfrentada por muitas famílias, mas não necessariamente a causa direta de mudanças na estrutura familiar. Em termos de mobilidade econômica, as bolsas para mães solteiras ajudaram muitas famílias a obter o mínimo de segurança financeira e acessar certos serviços básicos, como educação e saúde, mas em muitos casos não foram suficientes para criar um caminho sólido de ascensão social. Esses programas foram projetados para aliviar as necessidades imediatas, mas não para corrigir desigualdades sistêmicas que impactam a comunidade negra, como o acesso limitado ao emprego de qualidade e à educação superior. Portanto, embora tenham proporcionado certo alívio econômico a famílias sem pais nas casas, as bolsas para MSOL na comunidade negra americana levantam questões complexas. A análise completa do impacto dessas políticas deve considerar uma gama de fatores socioeconômicos e históricos que influenciam a estrutura familiar e o progresso econômico em comunidades marginalizadas. Diante desse cenário, um filósofo e economista social chamado Thomas Sowell foi crucial para a crítica política de assistências sociais voltadas para mães solteiras, promovida especialmente por governos democratas, argumentando que elas teriam contribuído para a deterioração da família estruturada na comunidade negra americana, para a perpetuação para o ciclo de pobreza. Veja o que ele fala em uma entrevista. In 1960, which is almost 100 years after slavery ended, the majority of black kids were being raised in two-parent households. But within one generation after the welfare state, that had dropped down to a minority. So that the majority of black kids today are raised in one-parent households. When you think about it, I mean, centuries of slavery, generations of Jim Crow did not destroy the black family, but one generation of the welfare state did. And this occurred at a time when the black income was rising. And so we're saying that previous generations of blacks with lower income and more racial barriers the family stuck together under those conditions. And under the new conditions, which were advertised to make for great progress, in fact created retrogressions. And I think many people who were gung-ho for the idea that this was going to be progress simply cannot bring themselves to look at the... Para Sowell, o problema central das bolsas para mães solteiras
é que elas, ao invés de fornecerem uma base para essas famílias ascenderem socialmente, criaram incentivos para que as mães permanecessem dependentes do governo, sem se engajar no mercado de trabalho de forma mais autônoma. Ele argumenta que ao prover assistência apenas para mães solteiras, o governo indiretamente estimula a presença de uma figura paterna na família, que, segundo ele, enfraquece a unidade familiar. Sowell acredita que uma família com ambos os pais presentes é um fator crucial para o desenvolvimento social e econômico das crianças, o que a ausência da figura paterna aumenta as chances de problemas como evasão escolar, desemprego e envolvimento em atividades criminosas. Para ele, as políticas assistenciais deveriam focar mais com a criação de oportunidades educacionais e de empregos, visando independência financeira no longo prazo, ao invés de fornecer subsídios que, segundo ele, incentivam essa dependência e enfraquecem os laços familiares. Sowell também critica o que vê como uma visão paternalista do governo democrata, que, segundo ele, trata de minorias como incapazes de progredir sem a ajuda contínua do Estado. Ele defende que uma abordagem mais eficaz seria um investimento em políticas de livre mercado que promovam oportunidades iguais, ao invés de políticas assistenciais, e para ele incentiva essa manutenção do status quo da pobreza. Na verdade, o sistema democrata gerou um ciclo vicioso e esse ciclo garante votos. Conforme o governo garante certa política de assistência, essas pessoas entendem que os democratas são melhores. Por isso, em Nova York, bairros como Brooklyn e Harlem votam majoritariamente em políticos democratas. Mas a queda não vem só de políticas governamentais de assistencialismo, e sim na cultura, com filmes e estilos musicais. Entre eles está o gangsta rap e o trap, dois gêneros musicais que surgiram na realidade urbana americana, refletem em alguns casos e reforçam questões complexas dentro da comunidade, incluindo abusos de droga, violência e desintegração da estrutura familiar. Esses dois gêneros ganharam popularidade por retratar realidades de pobreza, violência e sobrevivência em comunidades marginalizadas, muitas vezes com letras que glorificam a vida no crime. Aqui no Brasil também é igual com o funk carioca, e o uso dessas drogas e objetificação das mulheres. Alguns artistas usam o gangsta rap e o trap como forma de expressão e resistência, destacando as injustiças que enfrentam. No entanto, esses estilos também são criticados porque em alguns casos reforçam estereótipos negativos e normalizam comportamentos prejudiciais, como falei no passado. Esses estilos reforçam o macho alfa, o cara que tem arma, o cara que é gangsta, o cara que pega várias minas e não fica, que vive trocando de mulher. Isso mexe no lúdico da mulher. Ela fica propícia, junto com o uso de drogas e essas batidas envolventes, a reproduzir com esses caras, e muitas vezes sem proteção, gerando filhos. E esses filhos replicam essa cultura, e pode influenciar na forma como os jovens veem a realidade e o que consideram como aspirações, comportamento aceitável e padrões de vida. O glamour associado ao uso de drogas e ao estilo de vida de forma rápida pode fazer com que os jovens, especialmente de comunidade de baixa renda, enxerguem o uso de drogas e a violência como um caminho para o sucesso, levando a um ciclo de comportamento destrutivo. Por exemplo, o que acontece aqui no Brasil. Ou você é traficante, ou você é funkeiro, ou você é jogador de futebol. Isso é como se fosse um espelho nas comunidades de baixa renda nos Estados Unidos. Ou você é gangsta, ou um cantor de trap, ou um jogador de basquete, ou um bandido. Junto com isso vem também o abuso de uso de drogas. É um problema grave e tem consequências diretas na comunidade, inclusive na estrutura familiar. Problemas com substâncias levam a um aumento de taxas de encarceramento, violência e desemprego, o que impacta não só no usuário, mas também nas suas famílias. Enquanto as drogas afetam pais e mães e a estabilidade do lar se torna frágil, muitas vezes resultando em separações, ausência de figuras paternas ou maternas, e aumento da carga sobre as mães solteiras. A cultura da hipersexualização e objetificação feminina no gangsta rap e no trap pode influenciar nas relações interpessoais, normalizando uma visão das mulheres como temporárias e descartáveis. Isso, somando ao impacto do uso de drogas e o sistema de justiça criminal, que premia esse tipo de atitude, gera uma instabilidade nas relações a longo prazo. Como resultado, muitas mulheres acabam criando filhos sozinhas. Além disso, o ciclo da pobreza e a falta de oportunidade para os jovens pode dificultar a formação de famílias estruturadas, perpetuando o aumento das mães solteiras em áreas urbanas de baixa renda. Esses fatores se entrelaçam, criando um ciclo difícil de romper. Quando questões culturais, econômicas e sociais convergem, a estrutura familiar pode se enfraquecer cada vez mais, e a estabilidade das comunidades enfrenta um grande desafio. O que mais gera conflito é que, geralmente, as pessoas que escrevem essas leis são uma família estruturada e são brancas e com dinheiro. Uma das formas de reação a isso foi a comunidade da machosfera. Por isso você vê muitos produtores red pills negros, como Alan Roger Curry, Alpha Man Strategy, Fresh and Free. A maioria desses caras sofreram na pele como é ser criado sem pai, crescer sem uma referência,
fugir da criminalidade e mesmo assim vencer no final. Muitos deles viram irmã, prima se ferrarem com homens que não tinham capacidade de ser pai, e mesmo assim conseguiram vencer essa realidade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha das comunidades negras americanas sendo deterioradas? Isso já acontece no Brasil também, mas o intuito do vídeo é demonstrar como leis que aparentemente é boa pode destruir uma comunidade para sempre. Valeu, até a próxima. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.